E você que está no templo, eu convido você para que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Dos versos 6 ao 13. Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versos 6 ao 13. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5, ou melhor, do verso 5 até o 13, tá bom? Ok, creio que todos abriram nas suas casas, aqui no templo, então vamos fazer a leitura, que diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Nós passamos boa parte da nossa existência tentando entender quem Deus é e o que Deus pode realizar nas nossas vidas. E eu fico pensando que talvez esta não seja a questão principal que deve permear a nossa busca. Eu imagino que a questão principal que deve preencher o nosso coração não é quem Deus é, mas qual a nossa fé e como nós somos diante desse Deus. O que esse Deus espera que eu faça? O que esse Deus quer que eu faça? Porque, talvez na concepção da maioria, nós reconheçamos que Deus é totalmente poderoso. Nós cantamos aqui, que Ele é o poderoso Deus. Nós cantamos aqui que Ele é soberano. Nós cantamos aqui que Ele é digno. Nós cantamos aqui que Ele é Senhor. Nós cantamos aqui que nós precisamos nos humilhar na Sua presença. Nós cantamos várias coisas aqui. Mas a questão não é sobre quem Ele é, porque quem Ele é nós já temos uma ideia sobre. A questão talvez que precisa entrar no nosso coração é o que esse Deus, que é todo poderoso, que é digno, que é Senhor, espera de cada um de nós. O que esse Deus Ele quer de nós. Nós tanto sabemos que esse Deus é poderoso, que no nosso linguajar do dia a dia, nós já assimilamos falas nesse sentido, se Deus quiser. Quando eu digo se Deus quiser, eu estou dizendo Deus é soberano, a partir do texto de Tiago. Quando você for fazer isto ou aquilo, não diga amanhã ou depois de amanhã farei isto ou aquilo. Mas quando você for fazer, diga: se Deus quiser, hoje ou amanhã irei para tal cidade, farei negócios e ali ganharei dinheiro. Por quê? Porque eu sei que tudo depende desse Deus que tem tudo em suas mãos. Ele é Senhor. A gente diz: queira Deus, se Deus permitir, espere em Deus, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de você.
Ou seja, essas falas elas estão nos nossos lábios porque a gente já tem uma ideia, talvez a gente não conheça profundamente, mas a gente já tem uma ideia do que esse Deus pode fazer. Não há nada de errado com essas frases. A atividade de Deus ela é sempre mais intensa do que a nossa. Deus ele sempre vai estar ali numa ação contínua em relação à sua criação. Mas o que eu quero trazer como reflexão inicial hoje é que a gente corre o risco de assumir uma postura passiva, declarando a grandeza, o poder, a soberania de Deus, mas achando que a gente não tem parte em nada nisso tudo. E que nós não precisamos tomar decisões e que nós não precisamos tomar atitude nenhuma em relação a essa realidade. Por que eu estou falando isso? Porque nós lemos um texto que fala sobre um centurião romano. Sobre alguém que teve uma decisão, ou tomou uma decisão de fé impressionante diante de Jesus. Alguém que foi além das palavras, alguém que entendeu quem é esse Deus e tomou decisões em relação a Ele. E a gente precisa aprender a fazer isso com esse centurião hoje. Porque não adianta falar, se Deus quiser, meu casamento vai ser restaurado, mas se você não faz nada em relação ao seu casamento. Não adianta dizer, olha, meu negócio vai dar certo, as coisas vão acontecer se você está tratando o seu negócio de qualquer jeito, sem que as coisas se resolvam. Se você não está agindo com responsabilidade em relação às suas coisas. Não adianta falar assim, não, esse ano minhas finanças vão melhorar se você não tem controle nenhuma sobre elas. Não tem controle nenhum sobre elas. A gente é responsável pelas escolhas que a gente faz. Nós somos responsáveis pelas sementes que nós lançamos, pela forma como nós regamos essas sementes e pelos frutos que vão ser gerados. É por isso que a própria Bíblia diz que tudo que o homem semear, isto também ceifará. Isso também ceifará. Ou seja, o que eu quero dizer para você hoje? Que fazer escolhas pode colocar você no caminho do milagre. As escolhas que você faz podem colocar você no caminho do milagre. Ou não. Entendeu? As escolhas que você faz podem colocar você no caminho do milagre ou não. Eu preciso contribuir, eu preciso tomar decisões, eu preciso desejar, eu preciso fazer alguma coisa em relação. Eu quero ver meu filho restaurado, então eu preciso fazer alguma coisa. Talvez a melhor coisa que eu possa fazer é pressioná-lo mesmo e deixar Deus agir e entregá-lo a Deus. Algumas coisas podem, às vezes eu posso conversar, às vezes eu posso dar um passo a mais, às vezes eu posso chamar ele para perto, às vezes eu posso restaurar minha relação com ele que está tão quebrada desde sempre. Algumas coisas elas podem acontecer. Vamos ao texto. Um centurião se apresenta a Jesus. Quem que é o centurião? O centurião é um chefe da guarda romana. Aliás, o centurião talvez na hierarquia romana militar, ele é o sexto. Ele está em sexto lugar ali, mas ele tem uma chefia muito importante, porque ele é chefe de exércitos de 60 a 100 pessoas. Então, ele é um comandante. Ele comanda um exército de 50 a 100 pessoas, e esse exército é um exército que tem uma influência e coloca ordem ali na região de Israel, que é dominada pelos romanos. Lembrando que no Novo Testamento, todos os judeus estão debaixo do jugo romano. Roma é o império. O Império Romano, ele tem o domínio sobre todas as coisas, mas eles têm uma negociação muito tranquila. Eles fizeram um trato muito objetivo e pacífico com os judeus. Olha, vocês vão ter a liderança de vocês, que são os líderes religiosos, a gente falou um pouco sobre isso na semana retrasada, falando sobre a prisão de Jesus, como acontece a questão política da prisão de Jesus, mas
você tem ali para colocar ordem nisso tudo os cidadãos romanos. Então o centurião, ele é aquele que ficava olhando se os impostos estavam sendo pagos direitinho, se não haveria nenhum motim, se não estava tendo nenhuma dificuldade. Então o centurião, ele era responsável por essa região. Ou seja, ele era alguém de muito poder. Era ele que respondia aos seus superiores. Era ele que era responsável pela paz naquele lugar. E ali, quando a gente olha para o texto, a gente vai ver uma situação muito diferente, porque os romanos, eles impunham força sobre os judeus. Os romanos, eles estavam aparentemente acima dos judeus. Tanto que certa vez o apóstolo Paulo, ele é preso, ele é açoitado, e de repente, quando ele vai para o tribunal, porque ele deveria passar primeiro pelo tribunal, mas ele primeiro é açoitado porque ele é um judeu. E daí, quando ele vai para o tribunal, ele chega no tribunal e fala assim, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Vocês fizeram tudo isso com um judeu, mas que tem cidadania romana. A hora que ele fala isso, o pessoal treme. O pessoal fica desesperado. Como que nós açoitamos um cidadão romano? E quando a gente volta aqui para o centurião, esse centurião, ele está com um dos seus servos enfermos. E o que ele faz? Ele vai até Jesus. Ele vai em busca de um milagre, ele vai em busca de uma orientação, ele vai em busca de algum acontecimento. O centurião, ele é chefe dos soldados, mas ao mesmo tempo, para os judeus, ele é uma persona não grata. Porque ele tem que impor algumas coisas sobre os judeus. E uma das coisas que me chama muito a atenção, e a gente vai trabalhar com mais profundidade depois, é que ele chega até Jesus e ele chama Jesus, sabe como? Você viu como é que ele chama Jesus no texto? Dá uma olhada aí. Respondam para mim, como que ele chama Jesus? De Senhor. Gente, você sabe o que significa chamar Jesus de Senhor? A palavra utilizada aqui é Kyrios. É de alguém que tem um poder acima do seu, uma condição acima da sua. Alguém que está num patamar muito superior a você. Senhor é uma palavra utilizada para imperadores, é uma palavra utilizada para pessoas do alto escalão. Então, quando esse homem chega para Jesus e fala Senhor, ele está colocando Jesus num patamar muito superior. Ele está enxergando em Jesus alguma coisa impressionante que as pessoas que estão do seu lado talvez não estejam enxergando. E aí Jesus, ele olha para esse homem, diante de todo o cenário que se apresenta, a gente vai trabalhar mais esse cenário, e ele vai dizer assim, essa fé desse homem eu não encontrei ainda nesse ambiente de Israel, de Judá. Eu não encontrei a fé que esse homem tem no ambiente religioso do povo de Deus. E é impressionante, porque eu quero lembrar você de uma coisa importante. A fé, ela pode estar presente nos lugares improváveis. A fé, ela pode estar presente em lugares improváveis. E a fé também pode estar ausente dos lugares prováveis. Bom, quais as práticas pessoais, quais as atitudes que eu preciso ter, que podem me ajudar a viver milagres? Eu quero trabalhar algumas lições aqui com vocês. E a primeira atitude que eu vejo na vida desse homem é que ele preferiu buscar ajuda. É a primeira coisa que a gente precisa entender em relação ao milagre. Quando eu quero que o milagre aconteça na minha vida, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso entender que o milagre, ele não acontece sozinho. O milagre é solidário. E essa solidariedade é a capacidade da gente se importar com o outro. Um dos textos que eu gosto, desde que eu era criança, eu gosto desse texto, é o texto daqueles amigos do paralítico que descem ele pelo telhado.
Porque eu fico pensando, tamanha é a fé desses homens que pegam um paralítico, eles vão levar esse paralítico até Jesus, eles chegam na casa, a casa está cheia, eles não conseguem entrar, aí um olha e fala assim, e se a gente subir em cima da casa e descer ele pelo telhado? E aí no meio da reunião, de repente começa a cair um pó, todo mundo olhando para cima, aquela barulheira de pisar no teto, e de repente a hora que eles olham, eles estão destelhando o telhado, e daqui a pouco descem uma maca com um paralítico, no centro da reunião. E Jesus olha para a fé daqueles homens que subiram no telhado. E ele cura aquele paralítico. Por causa da fé dos homens que subiram no telhado. É importante, diante das lutas que você enfrenta, que você peça ajuda. É preciso aprender a ser solidário e a receber solidariedade. Tem muita gente sofrendo sozinha nessa geração. Eu costumo dizer isso. É um negócio interessante. O homem, a mulher tem mais facilidade de buscar ajuda. A mulher, então, assim, a mulher aconteceu alguma coisa que ela não gostou, ela vem. Ela vem conversar, fala assim, aconteceu isso, eu estou preocupada, eu acho que isso pode acarretar naquilo, eu estou preocupada. Ela chora, ela conta, ela se preocupa. O homem não. O homem, ele vai vendo o negócio acontecer, ele fica olhando. Ele não fala para ninguém, ele não abre o coração com ninguém. Aí, daqui a pouco, né, uma chama começa a acender na casa dele. E ele está vendo aquela chama e fala assim, não vai dar nada disso não. Daqui a pouco essa chama começa a virar um fogaréu. Daqui a pouco a casa está pegando fogo. Daqui a pouco a família está dividida, está uma brigaiada, a esposa quer que ele vá embora. Aí ele olha para tudo e fala assim, poxa, eu acho que eu preciso de ajuda. Eu falo que o homem, quando ele vem procurar ajuda, é porque a mala dele já está fora de casa. Porque a gente tem mais dificuldade de procurar ajuda. A mulher tem mais facilidade de abrir o coração. Né? Você vê homens conversando, eles fazem a roda, contam história, contam banalidades, mas eles têm uma dificuldade muito grande de abrir o coração. Mas é interessante porque esse centurião me lembra que eu preciso aceitar e entender as minhas fragilidades, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso buscar ajuda. Aquele homem centurião, chefe de uma guarda, de mais ou menos ali uns 80 soldados, ele vai pedir ajuda. Ele vai pedir ajuda. Sabe o que isso mostra? Que todos nós precisamos aprender a pedir ajuda. A gente precisa parar de tentar resolver tudo sozinho. Peça força. Peça oração. É interessante porque quando a gente pede oração, a gente se conecta. Nessa fase, muita gente pedindo oração. E a gente vai se conectando, e a gente liga, como é que está, como é que está. Aliás, eu esqueci hoje, nós precisamos depois orar pela Kate. A Kate está internada, teve uma melhora, mas oremos pela Kate também. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho falado quase todo dia com o Eloy. Isso me conecta a ele. Eloy, como é que está a Kate hoje? Não, a pastora Kate está bem, mas continua orando pela gente. É alguém que está pedindo ajuda, abrindo o coração. É assim que funciona. Homem é mais orgulhoso, homem não gosta de pedir ajuda, homem acha que não pode mostrar sua fragilidade, e é assim que a gente faz. Mas a gente precisa abrir o coração. Não é porque assim, a gente adora mostrar as vitórias que a gente tem, não gosta? Então você vai fazer uma viagem lá para a praia, você fica postando foto. Você está lá na praia, aí você põe a foto de você descalço, lá na areia, manda para todo mundo com um bom dia. Aí você fica ali mostrando, eu fui no restaurante, aí você fica postando foto da comida, né? Aí você pega aquele lanchão desse tamanho e fica postando foto, fala, olha o que eu aguento comer, que maravilha. Aí depois, mas ninguém posta foto dos dias tristes. Porque a gente quer que os outros olhem para a gente apenas com um olhar de vitória. Aliás, assim, o que eu estou dizendo para você é que não é que você tem que começar a postar foto do dia triste. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa começar a compartilhar a nossa vida. Porque às vezes compartilhando com alguém que tem sabedoria e direção, eu começo a entender que eu posso trilhar outros caminhos, que podem me levar a lugares muito melhores e maiores. Eu acho que a gente precisa aprender a andar assim.
Quando a gente é solidário, a gente percebe que a gente tem muito. Você já reparou isso? É tão gostoso a gente poder ajudar os outros, porque a gente percebe que a gente tem muito. Mas quando a gente recebe, a gente se sente importante, porque alguém nos ajudou. Alguém parou para olhar para a gente, para nos acompanhar. Segundo lugar, uma segunda atitude que eu vejo aqui na vida desse centurião, que levou ele para uma caminhada de milagres, foi a humildade. Foi a humildade. Porque, como eu já disse para vocês aqui, ele era um chefe, ele era um cidadão. Primeiro que ele era um cidadão romano, ele estava numa condição muito melhor do que qualquer judeu. Segundo, que ele era uma figura importante, ele fazia parte de uma hierarquia de poder. Ele era um chefe. E é engraçado porque pessoas assim, elas sempre pensam assim, se eu pedir assim, o que vão pensar de mim? Se eu pedir ajuda para o judeu, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou fraquejando. Se eu buscar auxílio de fulano, vão achar que eu estou me sujeitando. Mas não. Esse homem não está preocupado. Ele reconhece em Jesus essa autoridade maior e ainda o chama de Senhor. Gente, um centurião romano chamando um judeu de Senhor não é uma coisa interessante nem normal. Não é algo do cotidiano. Mas isso mostra o seguinte, a humildade desse homem. Eu quero fazer uma comparação aqui. Quando, talvez o maior milagre escrito nos evangelhos seja o milagre da ressurreição de Lázaro. Eu não vejo um milagre mais forte e significativo do que esse, até porque já estava no 4º dia, então o corpo já estava começando a apodrecer. Na crença dos judeus, acho que era o 5º dia, e na crença do judeu, até o 4º dia, você ainda tem o espírito rondando ali. No 5º dia já foi, não tem mais volta. E Jesus espera justamente o 5º dia para ir. Mas é interessante, porque quando Lázaro morre, você tem Marta e Maria pedindo, aliás, Marta e Maria dizem assim, diga a Jesus para que ele venha, porque Lázaro está morto. E quando Jesus recebe essa palavra, as meninas lá, as irmãs de Lázaro, mandaram você ir. Jesus fala assim, acho que eu não vou não. Jesus fala assim, eu não vou não. E Jesus chora, porque Lázaro era um amigo muito íntimo de Jesus. Jesus chora, mas ele não vai. Aí Jesus diz assim para o pessoal, fala assim, essa morte, no fim das contas, ela serve para glorificar a Deus. E morreu o assunto. Passam-se 5 dias, Jesus vai. Quando Jesus vai, olha o que essas mulheres dizem para Jesus. Essas mulheres conheciam Jesus, elas sabiam o que Jesus podia fazer, elas sabiam assim dos milagres que Jesus tinha feito, mas olha o que elas dizem para Jesus. Se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. Elas estão rancorosas com Jesus. Elas estão bravas com Jesus, porque se Jesus tivesse, essas coisas não teriam acontecido. Maria está muito brava. Perceba a diferença da ação de Maria e da ação do centurião. Enquanto Maria, ela reage com rancor e tenta culpabilizar Jesus por não ter vindo antes, o centurião, ele se sujeita e o chama de Senhor. Diferente. Porque na vida a gente não pode agir com arrogância. Eu vou dizer uma coisa para você, 90% das coisas que você conquistou com arrogância, você conquistaria com humildade também. Tá? 90% das coisas que você conquistou com arrogância, você conquistaria também com humildade. Mas talvez
90% das coisas que você conquistou com humildade, você não conquistaria com arrogância. A gente tem dificuldade de ser humilde. Sabe quando a gente discute com alguém e a gente não olha mais na cara porque a gente tem dificuldade de pedir perdão? Principalmente quando a pessoa estava certa. Você já discutiu estando errado? Você falou, não, eu tenho certeza, é assim. Aí você entrou numa discussão terrível. É igual discussão de política hoje. Fica discutindo política. Fica lá, não, eu que sou certo, você está errado. Amanhã você vai descobrir que você está errado. Aí assim, para alguns é mais fácil desfazer o relacionamento do que pedir perdão. Por quê? Por causa do orgulho. Tem mulheres que não conseguem mais conversar com o marido, elas só gritam. São arrogantes. Tem maridos que não conseguem conversar com os maridos. Maridos que não conseguem... também tem, esse aí também, né? Isso aí tem também. Mas tem maridos que não conseguem conversar com as mulheres, são arrogantes. São extremamente arrogantes, não sabem pedir perdão. E quando vem que está errado, muda de assunto. Vai lá, fala, perdão, me desculpa, eu estava errado. Porque o dia que você fizer isso, vai ter mulher que vai soltar rojão. De tão feliz, ela vai falar, quem está aí, né? Ela vai colocar a mão sobre você e vai assim, quem está aí? Estou falando com quem? Manifesta. Porque assim, alguma coisa errada. A Bíblia nos convida a viver com humildade. Uma das histórias mais interessantes do Antigo Testamento sobre isso é da cura de Naamã. Quando Naamã ele é tomado por uma lepra, e aí o seu servo fala assim, olha, tem um profeta lá em Israel, e esse profeta ele pode te curar, eu creio que esse profeta pode te curar. E aí Naamã ele ouve e fala, bom, vou atrás desse profeta. Quando ele chega no profeta, o profeta Elias nem sai para fora. O profeta Elias, ele dá uma colocada de Naamã no seu lugar. Ele nem sai para fora da casa, entra o pessoal e fala assim, Naamã está aí. Ele fala assim, fala para Naamã se banhar 7 vezes lá no Rio Jordão. A hora que Naamã ouve isso, ele fala assim, mas quem que esse sujeito acha que está falando? Aí ele olha para o servo dele e fala assim, jamais que eu vou me banhar 7 vezes no Rio Jordão. Lá na minha cidade tem rios muito melhores e mais limpos que o Rio Jordão. Você acha que eu vou fazer isso? Aí o servo dele olha para ele e fala assim, Naamã, presta atenção, Naamã. O profeta não está falando para você fazer nada demais. Ele está falando para você entrar 7 vezes no Rio Jordão, só isso. E você está achando ruim? Você está aí leproso, você está aí numa situação terrível, você está aí sem ter prato na mesa, sem ter comida sobre a mesa, você está aí numa situação sem ter dinheiro para pagar a conta, e você ainda está querendo ser ali todo rancoroso, prepotente? Naamã, olha para você, olha para o seu estado. Se fosse uma coisa difícil, tudo bem, mas uma coisa simples, vai e faz. O servo fala isso para ele. Larga a mão de ser topetudo. Aí Naamã fala, tá bom. Naamã vai lá, se banha 7 vezes e fica curado. Às vezes a gente deixa de encontrar o caminho do milagre porque a gente não tem humildade. A gente não tem humildade. E uma outra coisa que eu vejo também como ato de humildade é o fato de que uma autoridade reconhece a outra e se sujeita a outra autoridade. A questão aqui é o respeito. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, nós cristãos estamos tratando Deus como alguém qualquer. Tem gente que leva Deus tão a sério. Quando alguém chega e fala assim, nossa, o menino está com boné na casa de Deus. O pessoal antigo tinha essas questões, né? Não pode entrar com boné na igreja.
Ó, cuidado, ó a roupa que você vai na igreja. Cuidado com a roupa que você vai na igreja. Antigamente a gente tinha preocupações muito maiores com relação a isso. Eu não fico no pé das pessoas, eu acho que nem preciso ficar no pé das pessoas por causa dessas coisas. Mas tem gente que não tem temor nenhum a Deus. A Bíblia diz que Uzá, quando tocou na arca, ele foi fulminado e morreu, porque Deus disse que não era para tocar. A impressão que eu tenho é que hoje em dia o pessoal vai tocando na arca, derruba a arca, levanta a arca, pega, põe no ombro, põe na cabeça, e não está nem aí com quem é Deus. A gente vai vivendo a vida de qualquer jeito, como se nada tivesse relação com quem é Deus. Então, em terceiro lugar, eu quero falar um pouco sobre isso. Prefira, ou tenha a atitude de reconhecimento da autoridade. Reconheça autoridades. Jesus se coloca à disposição para ir na casa de um centurião. E isso é muito importante. Olha o que Jesus faz, presta atenção. Quando é com Maria, morreu Lázaro, Maria pede para Jesus ir. O que ele faz? Não vou. Quando esse homem chega, se prostra em Jesus, Jesus fala assim, eu vou até a tua casa. Aí, gente, é isso que eu acho fantástico. Aí que está o segredo da fé desse homem. Esse homem diz assim a Jesus, Jesus, ó, eu não sou digno de você ir na minha casa, mas eu sei como funciona hierarquia. Eu sei como é que é esse negócio de autoridade. Então, quando eu peço alguma coisa para o meu soldado, ele vai lá e faz. Se você der uma palavra, a sua palavra pode alcançar o meu servo lá na casa e ele pode ser curado ali. Gente, isso é fantástico. Enquanto Maria está lá, se você não veio aqui, porque se você estivesse aqui, ele não tinha morrido. Esse homem vai lá e fala assim, ó, você nem precisa ir na minha casa, se você der uma palavra aqui, ele pode ser curado lá. Gente, isso é reconhecimento do poder. Isso é gente que reconhece o poder de Deus, isso é gente que sabe quem Deus é. Não precisa ir na minha casa porque eu não sou digno, mas emita uma palavra, porque se você emitir uma palavra, tudo vai acontecer na casa do meu servo. Eu quero dizer para você que Deus não precisa se manifestar com anjo na sua casa, que não precisa vir uma imagem, uma luz e tocar em você. Eu quero dizer para você que ali onde você está, você pode fazer a sua oração, você pode fazer o seu clamor, e Deus ouvirá dos céus, e Ele vai curar, Ele vai tocar, Ele vai restaurar. Amém? Creia! Creia. Comece a agir, comece a se movimentar, comece a entrar e trilhar o caminho do milagre. Para de ser arrogante, para de ser presunçoso, para de achar que você é a autoridade maior, você não é nada perto da grande autoridade que é Deus. Nós não somos nada perto da grande autoridade que é o Senhor. E aí quando Jesus vê isso, sabe o que ele diz? Eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu não encontrei em Israel ninguém com uma fé como essa. Eu quero convidar você hoje a crer. Talvez você esteja olhando tudo desmoronar. Talvez você esteja vendo pessoas desanimadas. Talvez você veja pessoas doentes. Seja solidário. Seja humilde. E reconheça a autoridade de Cristo sobre tudo. Sabe por que a gente ora em nome de Jesus? Sabe por que a gente termina uma oração dizendo assim, em nome de Jesus, amém? Sabe por quê? Não é um rito. É assim, vira um rito, né? Vira rito. Mas tem um poder e um significado impressionante essa fala. Se a gente souber por que a gente está fazendo. Porque quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Mas eu não falo com Deus em meu nome. Eu estou falando com Deus em nome de quem? De Jesus. Porque é por causa da graça de Cristo que recai sobre mim que eu tenho acesso a Deus. Não há poder em mim, não há poder nas minhas falas, não, mas há poder no nome de Jesus. E eu não creio nas minhas palavras, eu creio no poder de Cristo. E é por isso que eu oro em nome dEle.
E é por isso que eu digo, é em nome de Jesus que eu estou falando. É por isso que quando alguém cai endemoniado, a gente não expulsa esse demônio em nome da gente. Porque a gente não tem poder nenhum e a gente não tem autoridade para isso. Mas a gente faz com uma vida submissa e nós o fazemos em nome de Jesus. E é por isso que os espíritos se submetem, porque os espíritos não se submetem a nós. Eles se submetem ao nome de Jesus. Todo o poder está em Jesus. Ele é o Cordeiro que foi morto e com o seu sangue ele comprou, nós lemos isso aqui em Apocalipse, ele comprou homens e mulheres de todas as nações, tribos, línguas, raças. E essas pessoas que ele comprou com seu sangue irão reinar para todo sempre. É isso. Amém? Amém, igreja? Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado na sua vida. Que Deus seja exaltado. Que a autoridade de Cristo seja tudo na sua vida. Que Ele cresça e você diminua. Reconheça a autoridade.